Eu confio que você vai conseguir, mano. Ah, tá, beleza. Bem, então, para quem está assistindo a gravação, esse daí é o. Esse que você está assistindo é o segundo encontro do Competições de Programações do IFP Open Source Soft. Vinheta, incrível. É, mas na semana passada, acho que só não estava o Elton, Maiane e Rian, né? Veio Enio e Lucas. Aí a gente conversou mais sobre a primeira aula aqui do NOI, que a gente está seguindo, né? Que a gente tinha combinado lá naquele primeiro encontro. Aí essa primeira aula foi mais coisas relacionadas ao C++ mesmo, né? Foi sobre, cadê? Sobre C++, foi mais sobre, não sobre o C++ em si, porque ele usa aquela sintaxe do C, mas foi mais introdução à programação, né? Então foi, deixa eu ver, print, somar, somar, subtrair, operações matemáticas, alguma coisa assim. Aí nessa segunda aula já entra um pouco mais de lógica de condicionais, né, e loops. Aí essa primeira, inclusive, ficou na gravação, ficou eu e o Wayne aqui resolvendo, a gente ficou tentando resolver uma, um problema dessa semana, inclusive da semana 2 que a gente vai ver hoje. Aí por isso que tem 2 horas e 45 minutos. Eu acho que 2 horas e 45 minutos, né, de gravação da semana passada. Mas bem, o que que. Eu não sei, aí a gente, pra gente ir fazer esse nosso encontro, isso, assim, depende do que vocês chegaram a ver, do que vocês viram. Porque semana passada também, por exemplo, o Lucas, você chegou a ver daquela primeira semana, como é que foi? Se você viu, né? Chegou a. Então, da primeira semana eu reforcei mais a teoria, tá ligado? Tinha ficado algumas coisinhas assim meio duvidoso pra mim. Aí eu reforcei lá a teoria, dei uma estudadinha a mais. Ah, sim, não, beleza. Aí qualquer coisa, como esses daí da primeira semana a gente já viu, acho que quando tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode mandar lá no Discord também. Mas a da semana. Opa, ia falar alguma coisa? Desculpa. Não apertei sem querer. Ah, de boa. Mas. Bom, é porque eles colocam em cada uma das semanas, né? Quer dizer, das aulas do NOC, eles colocam uma penca de problema, né, velho? Esse da um, o da aula um foram 12 problemas. Aí Verdade. a da, velho. Aí o da aula 2 são 14 problemas. E que já aí já leva mais um tempinho. Por mais que a lógica dele seja simples, quando você está aprendendo a linguagem, demora demais. Aí, bom, Rian antes ia falar alguma coisa de algum problema aí. Pode falar, Rian. Aí quem tiver algum ponto sobre essa segunda aula depois, pode falar. Era sobre qual problema, Rian? Não, então, é justamente o problema que está na aula 2 do NOIC, que assim, eu nem comecei a fazer os exercícios, né, os problemas, mas eu estava vendo, vou pegar algum problema um pouco mais difícil, né? E aí eu vi que era da P1 2014, da primeira fase ainda. Ah, vou ver. E era um de triângulos, eu não sei se tu fez. Eu posso mandar o link aqui. Mas para Se resolver com quiser triângulos, eu. compartilhar, Oi? se quiser compartilhar a tela, mostrar alguma coisa. Posso. Aí o que eu tava em dúvida foi porque, tipo, ele fala que tem quatro inputs. Quatro inputs não, né? Mas tem quatro números de input. Deixa eu. Aqui, achei. Não precisa fazer a inscrição de novo, não, Enya. Eu só mandei para o Welcome. Aí, ó. Que assim, basicamente é só para provar, não é para provar, mas você vai fazer um código para dizer se a série de números que você deu, dos três números que você deu, formam um triângulo ou não. Só que aqui ele coloca que exemplos de entrada sempre são quatro números. Ele até dá um exemplo aqui de valor dos quatro números. Chegou a fazer essa? Eu acho que essa daí tem aí no. Isso.
Ah, entendi. Ah, beleza. Então, então tem que testar as possibilidades aí. Alguma coisa. É mais ou menos isso, né? Eu fiz esse problema, deixa eu ver. Até como é que eu fiz. Para de compartilhar aqui? Ou vocês nem querem ver? Não, pô, você que sabe. Tá, vou deixar então. Eu fiz. Eu testei, é simplesmente testar todas as possibilidades. Eu ainda coloquei no código mesmo, para testar todas as possibilidades. Então é algo complicado de fazer por código, de ir testando conjuntos de possibilidades. É meio difícil, velho. Na verdade, eu nunca consegui fazer algo do tipo. Nunca fiz. Mas esse do Eu- triângulo. Oi? Não, eu ia falar uma coisa. Não tem muita relação. Continua aí, depois eu falo. Não, eu também não tinha muita coisa interessante para falar. Pode falar. Não, pô, era só uma besteira que eu ia falar porque lembra muito daqueles problemas de combinatória que, tipo, você tem 3 lugares, você tem 4 pra colocar, coisa assim. É, É, tipo, a lógica é por aí, eu acho. Começa por aí. é, porque quando, na verdade, para quem não leu esse programa, para quem não viu, na verdade acho que já deu até para entender. Tem esses quatro, ele vai dar quatro números, tem aí nessa entrada, tá bem aqui embaixo, a entrada, aí tem de exemplo 6, 9, 22 e 5. Aí você precisa pegar esses quatro números e aí dizer se tem como formar um triângulo com três destes quatro números. E aí ele te diz aí nesse enunciado qual que é a regra para formar um triângulo, né? Que a soma da... Cadê? Onde que tem? Ah, tá. É. Então, uma tem que ser... Ah, certo. É verdade. Bom, aí você precisa testar isso. Você precisaria testar isso com esses quatro valores que ele deu. E pelo menos eu, quando estava respondendo, porque fazer essa soma é tranquilo. Na hora, quando eu fui pensar em fazer as possibilidades, eu fiquei muito preso em tentar fazer de forma automática. Então, eu fiquei tentando pensar como que eu vou criar um programinha que crie todas as possibilidades. Então, né, se eu tenho um conjunto de números que vai de 1 a 5, e eu quero criar conjuntos de 3, por exemplo, precisaria fazer um programa que criasse todos os conjuntos possíveis de três elementos, né? Baseado nessa lista de 1 a 5 que eu tenho. Aí eu fiquei tentando procurar na internet, né, velho? Qual que é o nome disso? Se tem algum nome específico para esse tipo de problema, de problema em geral, né, de programação de criar não, de avaliar possibilidades, né? Eu acabei não encontrando nada e eu coloquei na mão mesmo, né? Porque como são três conjuntos, três conjuntos não, um conjunto de três itens de um total não, de um, caramba, já esqueci tudo, foi período passado, mas eu já esqueci. Seria melhor dizer um arranjo de três elementos tirado de um conjunto de quatro. É algo mais ou menos assim. Não sei, eu acho que seria mais ou menos assim, né? Bom, e isso, pô, você poderia ter falado isso desde o começo, bem melhor, de 3 a 3. Pois é, velho, da atividade 2 da aula 2 bem mais trabalhoso mesmo. Nesse daqui entrou mais negócio de lógica, né? E também teve bastante daquele problema que a gente teve na semana passada. Por demorar bastante tempo mesmo. Eu acho que nas próximas aulas, véio, se ele continuar colocando tanto problema assim, eu vou simplesmente ignorar e selecionar alguns. Porque, putz,
É muito tempo que gasta para fazer esse tipo de coisa. Tem, nesse da aula 2 teve também Imagina bastante quando chegar em daquele. grafos, tá ligado? Vai ser muito complicado. Exato. Vai ser difícil, mano. Mas nesse daí teve bastante daqueles problemas de divisão, de você ter que fazer várias divisões, aí você vai inocentemente usar o float, e aí vai dar problema, né? Sempre dá problema. Mas voltando para esse do triângulo, né? Aí eu fiquei muito preso a tentar fazer de forma automática, né? Criar um programa que conseguisse criar todas essas possibilidades. Eu particularmente não consegui, mas seria também um desafio interessante. Eu não consegui pensar em nada tão. Eu também já estava pistola, porque eu estava há muito tempo fazendo negócio, então eu, eu não queria gastar tanto tempo. Então eu literalmente escrevi na mão todas as possibilidades, né? Já que são. Se a ordem não importa, são quantas possibilidades? São 4 possibilidades. Eu pensei justamente num for, três for, sabe? Um dentro do outro. Um for É, todo, depois um for menos a primeira variável, e aí mais um ou for, aí ia sobrar duas no final, e você tentava. isso que eu fiquei pensando, pô, isso vai custar muito pro computador, porque obviamente depois teria que fazer uma verificação uma verificação depois, né, para ver os que tem repetidos, já que a ordem não importa, e, e aí eu acho que isso ia aumentar o tempo de execução, né, então, assim, seria algo interessante realmente de fazer. A gente poderia depois tentar fazer por essa estratégia. Mas eu vou compartilhar aqui, é porque o intuito desses encontros não é bem a gente resolver problemas aqui, até porque leva um tempinho. Mas se vocês quiserem também, eu vou mostrar minha tela mostrar essa solução como que eu fiz. Cadê? Aí se alguém quiser O, mostrar alguma solução que fez, oi. eu tinha um duvidazinho pra tirar. Quando eu tava fazendo aquela primeira que a gente fez semana passada, só que eu vou fazer em C++ depois. E eu tava tendo problema com C++, que eu até não conseguia achar no Google. Eu fico com preguiça, na verdade. Mas eu queria pegar uma variável, tava em float, e depois eu queria passar para inteiro. Só que eu sabia de Python, fazer Python isso é muito fácil. Aí eu queria saber como é que vocês fazem para fazer isso. Porque, tipo, uma coisa que eu fiz foi eu desistir, fiz uma nova variável, e essa variável era o inteiro, tá ligado? Mostra aí. Eu tava fazendo isso, que tu fez também, eu queria só dividir eu queria dividir em partes o número. Eu tava fazendo a mesma coisa que tu fez, só que tava dando um problema com o float, tipo, o que eu tava dando semana passada. Aí eu só multipliquei tudo por 100 e transformei tudo inteiro depois. Aí foi por isso que eu tava tentando passar de float pra inteiro e eu não sabia como. Desculpa? Eu só fiz outra variável e calou inteiro, que era o float multiplicado por 100. Isso, eu passei para outra. Pois é. Tá certo. Se você quiser também, no meio do caminho, se você, por exemplo, você está fazendo uma conta, né? Aí você pode pedir para meio que o C ele entender a sua variável como um outro tipo. Então, se você tem uma variável chamada, como é o nome lá? Era, sei lá, moeda. Aí você escreve abre parênteses e fecha, você escreve int, por exemplo. O C ele vai tratar a sua variável moeda, que é um float,
como um inteiro. Mas o Elton pode mostrar melhor ainda. Mas isso aí eu tenho que estar dentro de um comando, né? Eu não posso dizer que a partir de agora é um inteiro. É tipo, para essa instância é um inteiro. Exato. Ah, ok. É esse nome mesmo, exatamente. Você tem o Git, você não tá no GitHub? Beleza. 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 Foi o que eu acabei fazendo, porque eu fiquei sem saber o que fazer. Eu desisti depois de tentar 5 vezes no Google e eu só fiz outra. Só botei o mesmo valor, tipo, meu variável era VAL de valor. Aí eu botei VAL underline INT. Só pra lembrar que era o inteiro do valor. Mas valeu aí, galera. Isso é muito legal. Seria até interessante ver como que o Python ele implementaria isso, né? Mas acho que compilador e tal, o pessoal só vê na faculdade. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Cadê? Na verdade, antes, alguém quer mostrar alguma coisa antes de eu mostrar esse do triângulo? Não. Beleza, beleza. Eu só ia mostrar que ficou pequenininho. Ficou pequenininho, mais feio, né? Também. Cadê? Aqui é a sintaxe do C, né? Aí ele lê os 4 valores, né? Escaneia eles. E aí depois, isso daí é um negócio que nem tá na aula ainda, de você criar a sua própria função. Mas acho que eu tinha até começado com ele já. Você pode criar a sua própria função. Aí eu criei a minha função chamada test possible triangles aqui, né? E ela retorna um booleano, né? Um falso ou verdadeiro. E aí ela só testa se o triângulo ele existe, né? Então faz aquela verificação de uma de um valor ser menor que a soma dos dois, com todos eles, né? Então com A, B e C. Se Ou seja, se ele atender a todas essas condições, ele vai retornar verdadeiro, e aí o código acaba aqui, se não, ele já
retorna falso, já cai por padrão aqui no retorna falso. E aí, eu fiz isso com todas as possibilidades aqui que é o A, B e C, tem possibilidade de pegando desses quatro valores aqui, A, B, C e D, e colocando em 3, né, criando um conjunto de 3, tem essas possibilidades, né, A, B e C, A, C, D, B, C, D, A, B, D, são só essas quatro, já que a ordem não importa. Então, e aí eu coloquei esse if gigantesco, feio, padedel, para ele testar. Se algum desses funcionar, se alguma dessas possibilidades funcionar, eu printo S aqui, né? Que seria assim. É assim que o problema pede, né? Deixa eu ver. Ele pede um S. Inclusive, esse que ele mostrou, cadê? Ele, ele mostrou um site, esse Sphere Online Judge. Aí é mó legal, porque eu particularmente não queria criar uma conta aqui, porque eu não gosto de criar contas em sites, em sites, né, em geral. Não queria colocar mais uma vez meu e-mail em um site bizarro. Aí eu fui no URI Online Judge, que eu já tinha conta, e... Oh, droga. E aí eles já tinham cadastrado esse problema lá. Tem muito problema de outros sites que eles já colocam aqui. Então, deixa eu pesquisar. O nome é Triang 14. Até porque esse problema é da OBI, né? Então, ele, eles colocam praticamente todos os problemas da OBI aqui no RI Online Judge. E aí tem o mesmo enunciado, tudo bonitinho, pode testar aqui, inclusive sem criar uma conta aqui também. Mas aí eu testei e acabou dando tudo certo. O que eu fiquei interessado mesmo depois que vocês falaram é de testar com essa possibilidade de criar, de fazer o programa, testar todas as possibilidades sozinhas, né? Porque se, por exemplo, vai que ele me dá, ao invés de ele me dar 4 valores, né? Ele me desse uma quantidade ilimitada de valores, ilimitada não, né? Mas sei lá, ele pode me dar no máximo 100 números, né? Digamos assim, me dá no máximo 100 números. Aí desses 100 números eu tenho que ver se alguma combinação dá para criar um triângulo. Então, aí precisaria mesmo dessa abordagem mais da gente ir testando as possibilidades. Eu acho que eu vou até fazer depois, só para testar. Mas ficou até que bem pequenininho, né? 18 linhas, não foi tão complicado assim. E eu fiquei surpreso porque realmente é da P1, então isso é algo que a gente poderia até ver, por exemplo, na próxima semana, porque a UBI, né? A UBI é dia 14, uma segunda, dia 14 até o 16. Pode fazer em algum desses dias aí. E aí na próxima semana, por exemplo, a gente poderia fazer alguns problemas da P1. Que não parecem ser tão difíceis. Deixa eu precisar. OBI. A internet está complicated. Pronto. Eu acho que é. Né? Pratique. Onde será que fica? Eu tinha chegado a ver, mas não. Pratique, vamos ver. Deve estar em pratique, certo? Nível 2. O meu nível é o 2, mas tem algumas pessoas aqui que pode ser o. Ah, é aqui mesmo. 2020. Fase 1. Caramba! Tem um monte de problema, calma aí. Por que 2018 teve 3 problemas na fase 1 e 2019 Deve ter teve mudado o 4? regulamento. É, não parecem ser tão bizarros assim. E tem uns, às vezes, que, meu amigo, não dá nem para imaginar o que dá para fazer. É até legal a gente ver o regulamento de quantas que são, né? Na fase 1. Cadê a fase?
É o quê? Fábio, eu tô vendo aqui a solução de um cara e foi exatamente igual a tua. Ele copiou de mim. 2019. Calma, calma, calma. Halloween. Ah, nossa. Não é possível. Putz, pior que é. Cara, eles usam esse nome sempre. Longone, não sei o que é isso, velho. Será que é o contrário, alguma coisa? Aí no Deve ter alguma referência. É, deve ter alguma referência. Que nem a de matemática, né? Que usa. Como é o nome? Não, mas tem uns que é Euler às vezes botam. Né? É, não, ametista é o nome de alguma pedra. Alguma coisa assim. Mas aí, cadê? Ia ver. Ah, no regulamento. É, então, o número N, entrada de tendas. Cadê? Não, regulamento. Fases, inscrições, provas. Unidade inicial. Muito legal. Tarefa de programação. Obrigado. Caramba, parece que eles nem se especificam, velho. Parece que eles não especificam, velho. Quantas, quantos problemas são em cada Ah, fase. mas leva de base do ano passado, né? Foi online e tudo mais. Putz. Bom, tem que estar preparado, cara. É o que é a fase 3 é paulada. É, eu acho que na 2 já precisa ter alguma ideia, assim, esses assuntos que eles dão é porque são exercícios, não, são problemas que normalmente caem, né? Sempre tem um problema de grafos, por exemplo, e que aí se você souber esse assunto, vai ficar bem mais fácil. É que nem, sei lá, por exemplo, o OBMap sempre tem, Ian sabe, mas sei lá, sempre tem problema de combinação, né? De análise combinatória. Eu imagino que sempre tem, não sei. Uhum, é verdade. O Crivo de Aristóteles, né? Eu acho que realmente essa estrutura de dados para a segunda fase, eu acho que não precisa de tudo. Obviamente, como ele colocou nessa ordem, eu imagino que nas outras de grafo e de matemática computacional ele use essa estrutura de dados aqui. Mas ele deve ter uma aula específica para cada um, porque se você usar ela direitinho, acelera bastante o seu algoritmo, né? Às vezes você está fazendo um negócio por conta própria, mas a própria linguagem já tem disponível uma solução bem mais rápida, né? Bem mais fácil. A gente tem qual nível mesmo, só pra eu mostrar um negócio aqui. Você, Nível a 2, né? gente,
Isso, mas tem. Pronto, tem aqui a ementa do negócio. Assim, você pode estudar a ementa inteira, mas melhor ver tudo. Como é a estrutura, né? Qual é a lógica que eles costumam sempre levar. Mas no site do NOIC também tem lá tanto o guia de estudos, como você pode estudar, e o comentário de provas anteriores. Tem comentários no NOI? Tô vendo aqui, eu abri agora. O BI 2020, inclusive. Vai mais longe. Ó, deixa eu mandar o link. Peraí. Isso é bom. É bom demais. O ruim é que o guia de estudos deles não é tão organizado quanto de outras Olimpíadas, porque aqui ele não fala, estude isso, isso e isso. Aqui eles só falam, estude aquilo tudo. Nossa, muito bom. Cadê? Programação nível 2. Pô, o cara colocou a solução diretão aqui. Nenhuma sugestão. Exatamente. Pô. A Ementa eu também tentei ver. A Ementa não ajuda muito. Porque é muito interdisciplinar, né? Teorema de Pitágoras. Meio Tem bizarro, né? aquilo Eles terem. justamente que a NOIC ensina geometria computacional e tudo mais. Tá? É. E é um negócio que eu tinha até falado no último encontro, porque a gente tem que fazer de tudo para tentar passar nessa primeira fase, velho. Porque da primeira para a segunda fase tem tem mais de um mês de gap, aí, mais de um mês de intervalo. Dá para ir melhorando, né? Dá para ir estudando essas estruturas de dados e ficar mais preparado. Então, eu não sei se na primeira fase dá para passar com Python. Eu imagino que dê, velho, que eles não sejam tão criteriosos Acho assim, que né? só a primeira fase passa, assim, só Python. Python só pode na primeira fase. O problema é que tem tempo limite, tá ligado? Não, Então, tempo então, limite é de isso um que eu, segundo, então talvez você não consiga com Python. Talvez, eu vou ficar testando. é isso mesmo que eu tô falando. Na verdade, eles aceitam Python em todas as fases. Aceita JavaScript também em todas as fases. Mas eu imagino que da segunda para frente não dê para você usar Python de forma tão prática assim. Acho que você teria que fazer muita mágica com a linguagem para tentar ficar no tempo de execução que eles esperam, lá no tempo de execução do seu código, né? E ó, Mas, outro negócio, que quando você vai ver os comentários de cada questão, ele já coloca aqui, conhecimento prévio necessário. Aí, por exemplo, estou vendo um problema aqui, piloto automático, que fala que o conhecimento prévio é estruturas condicionais e loop, ou seja, tipo, aula 2. Então, assim, quem quiser e for estudar só pela estrutura, tentar ver, pelo menos, da UBI 2020 e 2019, para ver quais foram os assuntos que mais caíram na primeira fase. Falando isso por aí. é, o, o, esse, é muito bom, né? Eu acho esse daqui, os comentários que eles estão fazendo parece ser bem, tipo, como fazer a melhor solução possível, até porque ele avalia a complexidade do algoritmo e tudo mais, negócio que ele vai mostrar nas próximas aulas, mas eu imagino que você não precisa necessariamente saber, por exemplo, cadê esse daqui? Grafos em grid. Não precisa necessariamente saber disso para você, por exemplo. É possível você ter a conclusão enquanto você está lá na prova, né? Eu imagino, por exemplo, eu nunca fiz a OBI, mas eu só imagino. Mas bem, cadê? O do triângulo já mostrei, né? Alguém quer mostrar mais alguma coisa? Porque senão eu vou mostrar outra Não, só dizendo solução. assim que até agora, pelo que eu estou vendo aqui, uma conclusão geral é que só cai na primeira fase, pelo menos, só aquilo mesmo de
até antes de gráficos, basicamente, até estrutura de dados só. E também, isso que a gente vai estar vendo, não é... Isso é um negócio que a gente falou naquele primeiro encontro também, não é restrito só para ODI, né? Com certeza vai ter, por exemplo, eu imagino que a OPEI seja do meio do ano para o final do ano, alguma coisa assim. Acho que vai ser no final do ano, talvez. A Olimpíada Pernambucana de Informática. Isso, aí, a Olimpíada Pernambucana de Informática, o que tem mais? Tem outras competições. Isso é um negócio legal que tem empresa, por exemplo, que faz umas competições aí com prêmio em dinheiro, sabe? Então, como não é tão conhecido, não são tantas pessoas que participam assim. Claro que quem participa é muito bom, mas teve um, por exemplo, que aconteceu que o Elton até tinha visto. Eu não participei porque eu achei mal difícil, mas tem uma empresa chamada Movile, uma empresa chamada Movile, que é inclusive quem faz o iFood e é o Simpla? Simpla... Enfim, eles são uma empresa gigantesca que tem o grupo. Eles têm o iFood, principalmente, né? Mas também tem cadê? Tem o Simpla, Play Kids também. Caramba, Play Kids. Mas aí eles fizeram uma competição assim de umas 2 horas e foi justamente de competições de programação. Cadê? Isso uma própria empresa assim que organizou, né? Eles fazem esse tipo de coisa principalmente para encontrar, né? Para encontrar gente, né? Então acho que as pessoas, com certeza as pessoas que se dão bem nesses problemas, elas são chamadas, né? Para uma entrevista de emprego, por exemplo. Mas fora isso também de ter empresas que fazem essas competições, né? Tem as Olimpíadas, tem as competições, também tem de que esses próprios problemas eles ajudam bastante quando você vai fazer qualquer outra coisa, sei lá, relacionada à programação, ele ajuda bastante, né? Então, às vezes você chega em algum problema que as pessoas já sabem qual é a melhor forma de resolver aquele problema, mas você não sabe, aí talvez a forma que você implemente não seja tão boa assim, ou você demore demais para chegar naquela conclusão. Então, por isso que é bem legal esse curso e também competições em geral, que trata bastante desse tipo de assunto. Mas eu ia mostrar outros problemas. Alguém quer mostrar alguma solução, sei lá, da aula 1 ou da aula 2? Se quiser, eu paro de compartilhar aqui. Mas se qualquer coisa eu continuo. Bom, beleza. Vou continuar mesmo. Então, aí, desse if for, teve bastante, né, que eu tinha falado, daqueles problemas de divisão no flow, quando você está usando float, aí você vai fazer uma divisão, aí depois você faz outra divisão, e aí sempre dá problema porque o resultado não fica acurado, né? Não fica preciso o suficiente. Normalmente dá problema, né? Aí, putz, eu acho que era média ponderada, coordenada de um ponto, acho que foi esse média 3. Foi um dos que eu mais demorei também, deixa eu ver. Não. Esse daqui é um problema que tem bastante justamente desse negócio de ele te dá um float, e aí você vai inocentemente usar o float, só que aí você vai ter que fazer uma divisão, e vai acabar dando problema. Eu acho que se eu até for aqui, ó, média 3, deixa eu ver a minha solução. Se eu até for aqui em média 3, nossa, muito bizarro o que eu fiz, mas enfim. Eu escaneei tudo como float, e aí depois eu tratei tudo como multiplicado por 100. Então, ao invés de, por exemplo, digamos que eu tenho um float aí que ele é 5.0, aí depois 2.0. Aí eu tenho que fazer a divisão deles dois. Claramente vai dar 2.5. Aí digamos que depois eu vou ter que somar isso daqui com 3.2 e dividir por 2 de novo, certo? Então, pegando isso daqui,
e dividindo por 2 de novo. Aí isso daqui, 3.2 não, vai complicar minha conta aqui, porque 3.25, 2.75. É isso, 2.75. Mas aí, conforme eu imagino que nessa terceira divisão ele já comece a dar problema, inclusive. Então, na segunda já fica bonitinho, na terceira já começa a dar problema, porque ele, pela própria, esse é um negócio que a gente pode até testar, né, se vocês quiserem, mas conforme você vai fazendo mais divisões, somas, qualquer operação com float vai dando esse problema. Esse negócio que eu e N a gente ficou quebrando a cabeça lá na semana passada, né? Mas a solução para isso normalmente mesmo é você, ao invés de você fazer 50 quer dizer, ao invés de você fazer 50 dividido por 50 não, 5 dividido por 2, você multiplica por 100, por exemplo, então você faz vezes 100, aí você faz 500 dividido por 200, e aí vai dar 250, né? E trabalhando com inteiro, você pode ter bem mais certeza do que vai estar acontecendo. E aí isso depende, por quanto que você, isso depende não, o quanto você vai multiplicar depende do quanto você quer de precisão, né? Então, um bom começo é começar por 100, né? Para não dar nenhum problema, começar por 100 direto ao invés de 10, começa por 100 direto, e aí já ajuda bastante. Então aí depois, seguindo isso daqui, ficaria 250 mais 300, dividido por 2, aí ficaria, né? 275, algo semelhante a isso. Inclusive, o Elton, você tinha implementado uma calculadora, né, em Python. Como é que você fez nesse caso? Ou o Python não chegou a dar esse problema? Você lembra? É, porque eu achei interessante, porque acaba seguindo com esse problema, né? Vou parar de transmitir aqui. Isso. Quando você faz uma divisão, você implementou a divisão? Ah, é. É verdade. Uhum. Ah, é verdade. É. Por baixo dos panos você já deve fazer algo melhorzinho no Python. Porque seria interessante. Mas qualquer coisa normalmente tem no GitHub, tem, sei lá, uma calculadora em C. Acho que se a gente pesquisar, inclusive, aparece bem rápido. Deixa eu ver. Calculadora em C. Tem o Windows. Caramba, tem a calculadora do próprio Windows. Um pouco complicado. Não, não, é fácil de entender. Nossa, até a gente. Caramba, eu não sabia que isso era open source. Nossa, muito bom. Aguentei. Legal. Bom, mas até a gente achar a parte do cálculo vai demorar um milhão de anos. Vou pegar algum simples aqui. PT Simple Calculator aqui, nem esse PT. Eu acho que nesse caso ele também deve estar usando alguma coisa eval, alguma coisa do tipo. Bem, mas seria interessante para a gente ver como que o cara ele lidou com esse problema do float. Mas eu acho que ele fala isso até em alguma aula, que se você tiver que fazer alguma divisão com float, você pode multiplicar por 10, por 100, por 1000 para garantir que não vai ter nenhum problema. Aí, seguindo aqui, deixa eu ver, coordenadas de um ponto. Ver se esse foi o problema aqui. Não, esse daqui é simples também. É dizer que um ponto ele está em qual quadrante que ele está.
Números consecutivos. O que é isso? Ah, tá. É. Esse daqui é porque como a aula foi de if, for, ele colocou problemas exatamente disso, né? Mas esse daqui é legal. Ele dá dois números e aí você tem que calcular, você tem que fazer a soma de todos os ímpares que estão entre esses dois números. Então, 13 e 10, por exemplo, ele deu o quê? Deu 11. É justamente porque 11, aí depois... É, ué, não, peraí. Ah, ele não considera os dois valores que ele já deu, imagino. É isso mesmo. É isso. Eu até fiz esse problema, mas esqueci, né? Eu imagino que seja isso. Mas esse daqui é legal também, não tem grandes problemas com relação ao C++. E a lógica também não é tão complicada assim. Tem esse, é verdade, teve esse jogo de varetas também, que demorou um pouquinho mais. Acabei esquecendo o que ele faz. Cadê? Lá no conjunto de varetas de comprimentos inteiros, você deve escrever um programa para determinar o maior número de retângulos que é possível desenhar. Esse daqui é legal. Esse daqui é bem legal. Tá tendo panelaço aí na casa de vocês também. Aqui eu tô escutando o pessoal batendo. Não, tá não. Ah, só tinha travado aqui. Que susto. Cadê? Indica o número de comprimentos de varetas. Cada uma das N contém. Entendi. Lembrei. Na verdade, ele te diz quantos conjuntos de varetas vão ser. Aí ele te diz o comprimento da vareta e quantas varetas tem desse comprimento. Então aqui ele tem duas varetas de 50 centímetros, sei lá. Aí depois tem duas de 40, quatro de 30 e quatro de 60 centímetros. E aí, baseado nesses valores, você precisa dizer quantos retângulos você consegue formar com todas essas varetas. Esse daí é bem legal também, porque quando você vai ter que pensar na lógica, tem muitos problemas que são bem parecidos assim também. Quando você vai pensar na lógica, você tem que pensar no, como eu posso dizer, no que, o que precisa existir para formar um retângulo nesse caso. Então, um retângulo, ele é formado por quatro lados, né? Então, por definição, esses lados eles podem ser um retângulo, né? Equilátero não. Um retângulo, ele, ele por definição tem que ter dois lados iguais, pelo menos. Então, os dois lados deles tem que ser iguais, né? Isso mesmo, isso. Os dois pares de lados iguais. Mas eles também podem ser, esses dois pares podem ser iguais, né? Que é um quadrado. E aí, conforme você vai fazendo o problema, você chega nessa conclusão mesmo, né? De que, conclusão não, mas você lembra que um retângulo tem que ter dois pares de lados iguais. E aí, com base nisso, fica bem mais, depois que você pensa nisso, fica bem mais fácil de resolver esse tipo de problema. Que, por exemplo, quando eu estava resolvendo esse daqui, é simplesmente você ver, você pegar a quantidade de pares, você não precisa nem saber tanto assim o comprimento em si. O valor do comprimento não importa tanto, né? Nesse caso. Isso é algo também legal, que às vezes nem todas as informações que ele dá aqui no problema são realmente importantes. Na maioria das vezes são bem importantes mesmo. Na maioria dos casos que eu vi, tudo que eles colocam você acaba usando. Mas nesse caso, o comprimento dele não importa muito se fosse aqui 50 ou 49, né? Você só precisa saber se o comprimento ele é a quantidade de comprimentos diferentes, né? Então, aí esse daí é um pouco mais complexo aí, né? Quando fosse resolver, mas esse é um... Não, tá de boa.
Um retângulo. Um- É um retângulo. Você tá falando triângulo. Exato. É. Você, se o número, se a quantidade, ela é, isso daí depende da sua estratégia também. A gente pode fazer essa solução. Eu vi depois para ver se estava parecida com a minha. Vamos ver. Ah, implementaram em Java também. Pena. Nós vamos ver o C. Caramba, ficou bem pequenininha também. Acho que a minha ficou mais bizarra, mas cadê? Pares, ele contou. Essa era a quantidade de pares. Tá. Como, né, como pares é inteiro, ele vai ficar inteiro mesmo, né? Então se for um ímpar, eu acho que ele fez assim para ignorar, né? Ah, ele leu como inteiro, e aí quando ele, por exemplo, se vier 5 uma quantidade ímpar e ele dividir por 2 vai acabar ficando 2 de qualquer jeito. Eu imagino, assim, não tenho certeza. É, é, eu acho que eu não seguiria essa. Assim, se eu fosse fazer agora, eu iria, eu iria conferir antes e tal. Não tenho tanta confiança assim para colocar direto. Eu acho que eu iria colocar, se ele fosse ímpar, né? Eu subtraio por um e faço a divisão. Se fosse par, eu só faço a divisão mesmo para saber a quantidade de pares que tem para formar. Mas essa daqui ficou bem simples. Cadê? Deixa eu ver o meu. Tem a teste. Uma de ímpares. Qual o nome desse aqui mesmo? É, varetas. Ah, aqui ficou deveras bem maior. Cadê? Eu fiz um mega retrabalho aqui, poderia ficar bem mais simples. Mas eu peguei a quantidade de pares para depois calcular a quantidade de retângulos. Não, assumindo que assumindo aquilo lá que ele fez, que foi de quando você divide por 2 ele já vai dar, sendo um inteiro, ele já vai dar o número certinho de pares, fica bem menor a solução mesmo. É um problema legal também. Bom, mas eu acho que da aula 2 esses foram esses dois aqui foram os mais complicados, assim, pensando em lógica. Aí, o notas e moedas. O notas e moedas também quando você vai pensar em lógica, é um pouquinho complicado à primeira vista. O principal problema dele, e Enio, o Enio sabe bem, eu também, a gente ficou aqui um tempão fazendo esse daqui, refazendo, né? Tá, o problema dele é justamente quando se faz a divisão por float, né? Mas bem, pessoal, pior que eu tô ouvindo. Isso foi quando? Ah, 2031, tá? Então foi depois. Bom, mas se alguém quiser dizer mais alguma coisa, mostrar alguma solução, alguma coisa assim, qualquer coisa, na verdade. Que aí a gente. Na próxima semana eu acho que a gente já poderia. Ah, panelado. Ah, o Bonoro tá falando. Meu Deus. Tô com medo, mas na próxima semana acho que a gente já poderia pegar, por exemplo, algum problema
da, da, da P1, né, da OBI, para a gente tentar trazer a solução. Acho que fica mais, é mais fácil a gente, claro que a gente vai seguindo esse cronograma das aulas, né, então o terceiro é vetores, mas não é tão, a aula em si não é tão complicada, o que demora mais são fazer os problemas, mas aí como eu falei, fazer os problemas faz se você quiser, mas na próxima, a gente poderia pegar um problema da OBI para a gente, ou dois, por exemplo, para a gente mostrar a solução na próxima semana. Aí alguém poderia resolver em Python, outra pessoa resolver em C++, ou JavaScript, né? JavaScript é meio bizarro, mas para esse tipo de coisa, né? Mas poderia ser interessante. Cadê? Já deu 8h40. Aí eu não sei se vocês quiserem escolher, se quiser escolher esse problema agora, ou a gente poderia conversar depois no Discord. Para UBI, a gente tem que ver esses dados todos. Eu É, acho. tem, assim, pelo que eu vi, teve isso e teve também muito de árvores, tipo, busca binária e, por último, programação dinâmica. Exato. Eu não sei quantos problemas ele coloca. Deixa eu ver aqui no Map, por exemplo. Ele coloca menos problemas. Então é mais de boa para rushar essas outras aulas do estruturas, né? Que fica bem mais fácil. É. O inglês está em dia. Não, né? Eu vou tentar rushar também, mas eu não acho que não vou me preocupar tanto com isso assim. É porque é realmente nessa estrutura de dados que ele usa o C++ mesmo, né? Então, aí que você vai. Eu não sei se a gente utilizar essa biblioteca aí do C, o C Studio, né? C Studio não, C Standard I/O, C Studio, sei lá, como pronuncia. Se ele afeta a performance. Eu falei C Studio, eu já cometi o erro crasso. Aí, a fazer a arte. Mas eu não sei se ele interfere tanto na performance assim. E também, se você. É mais fácil você usar C de uma vez do que ficar importando isso daí, né? Pra falar a verdade, é mais fácil fazer em C direto, se for fazer. Mas é mais complicado, né? Mas bem, acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar, para mostrar? Ian, Welton, alguma curiosidade? Verdade. É. Eu imagino que na primeira fase não cobre tanto mesmo isso daí. Mas aí, tudo que eu falei foram suposições tiradas do Instituto Data Falso, porque eu realmente não sei. Mas é por isso que aí a gente pode, como já são 8h45, a gente pode conversar depois pelo Discord para a gente definir algum problema da UDI para mostrar soluções. Pode mandar o C de uma vez mesmo, se quiser. É porque tem, como o Rian falou lá, que tinha problema, por exemplo, de busca binária. Aí, no C, fazer isso na mão, ia perder um tempinho a mais aí para fazer a busca binária. Mas aí é um exemplo, né? Eu acho que não tem problema mandar o C de uma vez mesmo.
Ou até o Python, talvez. Porque eu acho que vou até perguntar, tem aquele Nets Academy lá que a gente falou na primeira aula, tem, em primeira aula não, primeiro encontro, tem aquele grupo no Discord, acho que eu vou perguntar se dá para passar na primeira fase com Python. Acho que dá. É isso aí, velho. Tem que, tem que. É uma relação de amor e ódio, né? Porque Python, Python é gostosinho, mas, mas eu não sei, se é legal também de você sente que tá mexendo no computador mesmo, né, velho? Tá interagindo com o computador. Tá escovando É, bits, né? Que fala. eu posso ter uma dúvida com vocês? Eu fui. Eu fui instalar. Eu fui usar o Visual Studio e eu não sabia como mudar run, não sei. Porque no Python só tá Python. Aí eu passei um tempão pra tentar fazer isso e eu não tô conseguindo agora. Porque, não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Tinha um programa lá que ele falou pra baixar, que é basicamente pra você usar o C no CMD. E mesmo assim, tipo, passei meia hora lendo o tutorial da própria Microsoft e eu fiz tudo certinho e no final não tá dando certo. Sei lá, tinha que colocar o programa no path do computador e mesmo assim tentar nada conseguia, velho. Deixa eu mostrar. Ah, então, mas pelo que eu vi, isso é o compilador, né? Isso, é G. É G, mas é é GC, isso mesmo. Pelo Visual. Vê, por exemplo, deixa eu pegar um aqui. Essa aqui que eu tava fazendo hoje. Comigo? Opa. Por que não. Deixa eu ir na pasta e procurar. Ué, eu não salvei, não. Peraí, galera. Vai, você tinha que fazer com essa aqui mesmo, só pra mostrar o ponto. É. É quando eu tava pra dar run, a gente tava. Ué! Agora foi? Vai, você já abriu o terminal. Vem aqui, GPP, GCC. Certo. Calma. Viu? Certo. Aí aqui eu mando, né? Eu mando GCC. Pega o nome do arquivo. Aí se eu mandar o GCC aqui, ele vai analisar, tá vendo? É. Nossa, verdade. Aí aqui já tá pegando o negócio. Então, por exemplo, se eu jogar lá o número, já que já é o scan. É? Aqui já é o programa? Não. Era pra provavelmente multiplicar por 1000.
Hum. Aí aqui, quando eu fazer isso aqui, aí já vai pegar. Como é que você fala no tchau? Mas é que a gente quer fazer A ponto barra ponto, né? Hum. Mas se eu botar aqui ponto A, é porque já tá pegando aqui, né? Hum. Certo. Hum. Então, por exemplo, se fosse pra eu colocar isso daqui, eu colocaria ponto barra isso aqui. Ponto barra 3.3. Valeu. Entendi. Valeu, né? Tem. Acho que pelo terminal também, se usar. Eu não sei, acho que o Otto vai saber responder. Se usar esse e-comercial duas vezes, esse e-comercial duas vezes ele faz rodar um comando logo em seguida, né? Ou eu tô enganado? É, porque ele poderia fazer isso, né? De ele compilar e depois rodar de uma vez só. Esse aí eu tava ligado, que ele criava um SGE. Eu só não sabia como fazer pra usar ele no terminal. Mas valeu aí, né? Esse negócio do comercial já vai ajudar pra caramba, tá? Também. Daqui a meia hora procurando o directório e depois o CD. Bom, então acho que é isso. Já deu. Já tá quase dando 9 horas. Aí no Discord a gente conversa, a gente pega acho que uns dois problemas, talvez da OBI da fase um pra gente resolver na próxima semana, uns dois ou três. Pra gente resolver não, pra gente mostrar a solução, né? Já que a OBI já é na outra, não sei se é na próxima ou na outra semana, né? Não sei, essa daí foi a minha sugestão. Se vocês tiverem alguma ideia, imaginarem algo legal, vou mandar lá no Discord também. Mas eu acho que se quiser parar a gravação, eu acho que já foi. Beleza, eu vou parar aqui então a gravação.